Olá, boa tarde. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde a você. Hoje é quarta-feira, dia 28 de outubro. Você vai ver hoje com a gente nesta edição. Que com os preços da soja recuando no Brasil, os produtores travam preços e não fixam negócios na temporada 15-16. A área cultivada com milho na Argentina será 20% menor nesta safra. Olha, por falar em milho, lá nos Estados Unidos tem muito milho a céu aberto porque falta armazéns naquele país. E ainda nessa edição você tem informações a respeito da situação das lavouras de algodão nos Estados Unidos. Mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo a partir de agora. É o Agricultura BR no ar. O mercado futuro da soja opera em baixa hoje lá em Chicago. Bom, vamos ver agora como é que está essa operação. Soja que ontem se recuperava um pouco das quedas nos últimos pregões, mas há pouco vinha caindo, perdendo soja na Bolsa Norte-Americana. É o que temos agora. Novembro vai perdendo o que ganhou ontem. Perde 0,72%, fechou ontem exatamente com 0,72% de alta, Juliana. E agora vem negociada a $8,85 por bushel. Essa queda agora é de 0,70%. Janeiro é negociada a $8,85 mais 25 bushel, queda de 0,64%, servindo como referência para todo o país, para os sojicultores do Brasil. Março vem com negócios a $8,88 mais 25 por bushel, queda de 0,58%, e maio a $8,93 por bushel, queda de 0,52%, negócios na Bolsa de Chicago. Ontem aqui no Brasil o dólar fechava em baixa, abaixo da cotação de R$ 3,90. Hoje, no dia de hoje, moeda americana também vinha em cenário negativo, oscilava um pouco. É o que a gente vai acompanhar agora, então, negócios com a moeda americana aqui no Brasil. Dólar comercial vem agora em queda de 0,61%, com negócios a R$ 3,87 mais 2. Nós vimos agora dois fundamentos, os dois principais fundamentos que formam o preço da soja no Brasil. E os dois vêm em queda. Soja em Chicago hoje, mais uma vez, vem em queda depois de uma recuperação no dia de ontem. E o dólar que tem dado uma sustentação muito interessante para os valores de negociação com soja, também recua no Brasil. Com isso, muitos compradores, muitas tradings que operam no país, também baixaram os valores nos últimos dias para o pagamento da soja, para a compra da soja aqui no Brasil. E o que o produtor fez? Travaram os negócios, não estão fixando negócios. Este é o alerta da equipe de grãos da agência Rural Business, os valores estão menores. Mas o alerta não é só esse. A questão é o seguinte, não apenas o dólar, não apenas a soja em Chicago, mas um outro fator fundamental é que a soja brasileira da temporada 14-15, aquela soja destinada para a exportação, acabou. Já está se tirando soja dos estoques brasileiros, tem um estoque interessante o Brasil, mas já se utiliza soja de estoque. Então, por conta de haver procura, a velha lei de oferta e demanda, né? Procura pelo produto, como há procura e não tem produto para se ofertar, teria-se que manter um valor um pouco mais interessante para a soja no país, que vem em recuo, e com esse recuo os produtores não estão fechando negócios. Vamos acompanhar agora alguns fundamentos para a soja aqui no Brasil. Nós temos aqui o preço no Porto de Santos, e esse é um gráfico muito interessante, essa análise aqui, que mostra a situação na cor azul, o que acontece hoje, portanto, fechamento de ontem, tá? O pessoal que está nos acompanhando em casa, na cor vermelha, o que se tinha há 30 dias. Nós temos aqui março de 2016, abril de 2016 e maio de 2016. Aqui nós temos uma situação já bem interessante, que mostra que no Porto de Santo as propostas para entrega em maio caíram de R$ 83,00 para R$ 81,50, assim foi a queda. Enquanto para abril saíram de R$ 83,50 para R$ 82,00 e de R$ 84,50 para R$ 83,20, com entrega prevista para o mês de maio. Então aqui só para ressaltar o que está acontecendo aqui nesses dois gráficos, na cor azul, na verdade, o que está
estava há 30 dias e hoje na cor vermelha, portanto, tem queda em relação aos valores que se tinham há 30 dias praticados aqui no Brasil e os valores no Porto de Santos, aqui um exemplo interessante, destacado pela análise da equipe de grãos da Rural Business, mostrando na cor azul o que nós tínhamos em 30 dias, na vermelha o valor atual para a saca de soja Porto de Santos. Vamos mudar aqui o cenário? Mudando aqui o cenário, nós temos a diferença do câmbio dólar por real no mês de outubro. É um estudo que a gente traz aqui para quem acompanha a Agricultura BR no acumulado do mês de outubro. Em 26 dias, o dólar perdeu. Nós vimos o dólar há pouco caindo, recuando mais uma vez, e com 26 dias do acumulado de outubro, uma queda de 2,12% para os valores negociados com o câmbio aqui no Brasil. Então, o dólar perdendo acaba refletindo também sobre a soja. Um outro fator importante é que a meta de exportação do Brasil é de 50 milhões e 800 mil toneladas de soja para serem exportadas. O Brasil já alcança, com embarques até o dia 25, 51 milhões e 660 mil toneladas da oleaginosa. Bom, e falando em soja, no cenário internacional, a gente mostra para você agora fotos da soja cultivada no Paraguai. É a participação do telespectador do Agricultura BR neste momento, fotos do Medese Antônio. Ele que é de Nova Toledo, no Paraguai, mandou fotos da sua lavoura de soja já cultivada agora nessa nova temporada 2015-2016. O cultivo foi feito em 30 hectares para oleaginosa. Estão aí as fotos dele, então, Medese Antônio, obrigada pela sua participação. Nós seguimos com o programa trazendo, é claro, mais informações para o produtor de soja, dessa vez para o Brasil. Informações sobre o clima, importantes para o desenvolvimento da cultura que já está no solo e também importante para aquele produtor que ainda não conseguiu fazer a semeadura. Para isso, a gente vai falar com Thaís Baroni, direto da Somar Meteorologia, porque ela tem a previsão do tempo para a gente. Olá, Thaís, boa tarde para você. A gente começa falando sobre o Mato Grosso, maior estado produtor de grãos aqui no Brasil. Por lá, a semeadura da soja continua atrasada, mesmo com algumas chuvas tendo caído, né? Traz para a gente, por favor, então, as informações sobre a previsão das próximas semanas. Olha, Juliana, agora nos próximos dias vai voltar a chover um pouco mais sobre o estado do Mato Grosso e sobre a região centro-oeste de maneira geral. Como a gente observa pelas imagens de satélite, já vemos nuvens bastante carregadas sobre toda a região. Essas chuvas que caíram nos últimos dias ainda não foram suficientes para aumentar os níveis de umidade do solo, que estão bastante baixos por lá. Mas agora, nos próximos dias, essa situação pode mudar um pouco, já que vai voltar a chover um pouco mais sobre a região. Na tarde de hoje, aquelas nuvens carregadas que eu mostrei na imagem de satélite devem provocar pancadas de chuva em todas as áreas do estado do Mato Grosso. Essa chuva ainda não vem com muita intensidade, ela vai continuar um pouco mais irregular, mas já ajuda aí a aumentar um pouco a umidade do solo. Essa previsão, ela é mantida para amanhã e também para depois de amanhã. Como a gente observa aqui na Pêntada, entre hoje e 1º de novembro, vai chover até 50 milímetros acumulados na faixa leste do estado do Mato Grosso. No interior da região também teremos um pouco mais de chuva, aí 30 milímetros acumulados nos próximos 5 dias. A partir do dia 2 de novembro, a chuva volta a ganhar um pouco mais de força sobre o estado do Mato Grosso. Neste período de 2 a 6 de novembro, o estado deve receber os maiores volumes de chuva, com acumulados de 50 milímetros em toda essa área e 30 milímetros no extremo oeste. E a partir do dia 7 de novembro, as chuvas elas continuam, mas aí já voltam a perder força novamente. Os acumulados variam entre 15 e 30 milímetros, Juliana. E sobre as demais regiões produtoras, Thaís, e qual que é a previsão do tempo? Nas demais regiões produtoras de soja do Brasil, como a gente sabe, tem chovido um pouco mais, especialmente nas áreas produtoras do Mato Grosso do Sul e também do Paraná, que apresentam a umidade do solo um pouco mais elevada. No Paraná, as chuvas perderam um pouco de força nos últimos dias, a umidade baixou um pouco no oeste do estado, mas os níveis ainda continuam elevados. Sobre o estado de Goiás, assim como sobre o estado do Mato Grosso, a umidade do solo também está bastante baixa. Só que agora, nos próximos dias, o padrão de chuvas no Brasil
Brasil, ele deve se inverter. O que isso quer dizer? Que as chuvas elas devem se concentrar mais entre as regiões centro-oeste e sudeste e vai parar de chover um pouco sobre a região sul do país, porque nos últimos dias, como nós sabemos, choveu muito forte aí sobre os 3 estados da região. Mas agora, como a gente observa aqui, até dia 1º de novembro, os maiores acumulados de chuva se concentram sobre o estado de Goiás. No Paraná, as chuvas perdem um pouco de força, assim como no Mato Grosso do Sul, apenas 15 milímetros acumulados. Já a partir do dia 2 de novembro, volta a chover um pouco mais forte sobre o Paraná, mas ainda assim é o estado de Goiás que deve receber os maiores volumes de chuva, 50 milímetros. No Mato Grosso do Sul também volta a chover um pouco mais neste período, com acumulados de também 50 milímetros. A partir do dia 7 de novembro, o padrão volta a se inverter novamente. As chuvas fortes, elas voltam a se concentrar mais sobre o sul do país e sobre o centro-oeste e também sudeste, as chuvas perdem um pouco de força. Em Goiás e também no Mato Grosso, acumulados de 30 milímetros até o dia 11 de novembro. Já sobre o Paraná, acumulados de 50 milímetros. Daqui a pouco eu volto com mais. Tá certo, Thaís. Obrigada. Até já. Por aqui é hora de cotações de mercado. Atenção, produtor de soja, para os valores hoje em todo o país. E olha só, falando a respeito do milho, agora o assunto é esse aqui no Agricultura BR. Alguns dos fatores importantes a serem ressaltados sobre o milho aqui no Brasil em relação às exportações é que outubro, como você que acompanha a Agricultura BR já sabe, vem com um volume extremamente elevado em relação às exportações, podem totalizar até mais de 5 milhões de toneladas. A meta de exportação da Conab foi revisada muitas vezes durante a temporada 2014 e 2015, chega a pouco mais de 27 milhões de toneladas. E a temporada 15-16 é a expectativa de 28 milhões de toneladas, Brasil tomando aí um bom espaço em relação às exportações internacionais de milho, uma vez que o milho americano segue pressionado pelo dólar internacionalmente mais elevado. E já que o assunto é milho, nós vamos trazer agora alguns destaques para regiões específicas de produção do Brasil. Entre elas, Minas Gerais. Por lá há atraso, porque não estava chovendo, então a instalação, a semeadura do milho, o plantio do milho ficou prejudicado. Entretanto, agora no oeste e no sul de Minas Gerais voltou a ter uma chuva. Só que a questão agora é saber se essas chuvas serão duradouras nas próximas semanas. E quem responde é a Thaís Baroni, que volta a participar do Agricultura BR. Ela está aqui conosco. Thaís, qual que é a expectativa para Minas Gerais, em especial nessas regiões que cultivam milho? Olá, Fabiano. Nos próximos dias, como você disse, a expectativa é de retorno de chuva, sim, sobre as áreas produtoras de Minas Gerais. Como a gente sabe, choveu pouco agora no mês de outubro, a umidade do solo está bastante baixa em várias regiões do estado de Minas e, por conta disso, os produtores de milho tiveram perda de até 35% nas suas lavouras. Só que a situação por lá já começa a mudar. Algumas instabilidades voltam a se espalhar sobre todo o estado e já na tarde de hoje provocam pancadas de chuva em toda essa área escura do mapa. Nessa região aqui, inclusive, há risco para temporais durante a tarde de hoje. Só mesmo nessas áreas mais ao sul de Minas é que o tempo segue um pouco mais firme. As temperaturas por lá continuam ainda elevadas em praticamente todas as áreas. As maiores temperaturas ainda concentradas na faixa norte do estado, no oeste, também sul de Minas, as temperaturas ficam elevadas, mas no sul as temperaturas sobem um pouco menos, como a gente vê aqui, máximas de apenas 23 graus. Nos próximos dias, como eu disse, vai continuar chovendo sobre grande parte do estado de Minas Gerais. Até o dia 1º de novembro, os acumulados passam dos 70 milímetros em grande parte do estado. Todo o centro-sul mineiro deve receber essas chuvas mais volumosas. Somente no norte do estado mesmo é que continua chovendo, mas de maneira um pouco mais irregular e sem grande intensidade. A partir do dia 2 de novembro, vai continuar chovendo ainda sobre o estado de Minas Gerais, acumulados girando em torno dos 50 até 70 milímetros em grande parte do estado. Então a notícia aí é boa para os produtores de milho, já que agora nas próximas 2 semanas a previsão é de chuva e chuva forte sobre grandes áreas do estado. Fabiana.
Obrigado, Thaís. Obrigado pela participação. Por aqui, a Agricultura BR segue trazendo destaque para o milho negociado no Brasil. Vamos saber agora como é que estão os negócios do milho na Bolsa Paulista, como é que as posições aqui no país estão sendo negociadas no mercado futuro. É o destaque de agora no Agricultura BR e nós temos aqui poucos contratos negociados. Posição de novembro com 1.880 contratos negociados a R$ 34,32, o que representa, em relação ao ajuste anterior, uma queda de 0,32%. Janeiro vem com 420 contratos apenas a R$ 36,50, queda de 0,14% em comparação com o último fechamento em relação ao milho aqui no Brasil. Recua, mas recua bem pouco. A gente continua trazendo para você informações sobre o milho, mas agora no cenário internacional. A Argentina avança com o plantio da temporada nova do cereal, temporada 2015-2016. Até o dia 22 de outubro, segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, 31,7% de toda a área que eles vão destinar ao milho nessa nova safra já estava semeada. Vale lembrar que a Argentina deve semear 2.770.000 hectares com milho, representando uma queda de 20% em relação à área plantada da temporada passada. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a situação é bem diferente. Por lá, o país aguarda mais uma super safra de milho, podendo chegar a 345 milhões de toneladas, inclusive superar este número, fazendo com isso o terceiro maior volume de milho de todos os tempos, mesmo o país tendo reduzido a sua área plantada nessa temporada para o menor volume, para o menor número dos últimos 6 anos. Nos Estados Unidos, a preocupação é constante com a estocagem deste milho que está sendo colhido. Até o último domingo, segundo o Departamento de Agricultura do país, 75% de toda essa nova produção já estava fora dos campos. Mas esse milho que está sendo colhido não tem local para armazenagem. Segundo a agência de notícias Reuters, muitos armazéns estão estocando o milho e também a soja que está sendo colhida no país a céu aberto porque falta espaço. E isso acontece nos Estados Unidos, diante dessa situação, estoques elevados, uma nova super safra, aliado a um terceiro fator que também prejudica esse volume de milho no mercado. O país enfrenta uma queda nas exportações ao longo dessa temporada. No acumulado dessa safra 2015-2016, que já somam 8 semanas, o país embarcou ao exterior 4.700.000 toneladas do cereal, um volume que é 26% menor em relação ao que exportou nessa mesma época do ano passado. A queda nas exportações se explica pelo dólar em alta em todo o mundo, que torna o produto norte-americano menos competitivo no mercado e assim os compradores se voltam para outros países produtores que têm o preço menor, como o Brasil. Bom, por aqui, Juliana falou a respeito dessa questão, armazenagem a céu aberto nos Estados Unidos. Também no Brasil isso acontece com muita frequência, o Mato Grosso tem vários casos como esse, e tem a questão também de muito milho em armazém, já que há pouco tem a entrada da soja, e essa situação toda traz problemas por aqui que são frequentes. Nos Estados Unidos chega a ser uma novidade trazer uma situação de milho fora do armazém. E já que o destaque de agora são os Estados Unidos, produção de milho por lá, vamos conferir agora como é que estão os negócios na Bolsa de Chicago, porque por lá nós temos queda nas posições de mais curto prazo, posições que estão muito distantes da marca de $4 por bushel, como a de dezembro, que é negociada a $3,77 por bushel. Agora um pouco menos que isso, com uma queda de 0,85% neste momento. Março vem com $3,86 mais 25 bushel, queda de 0,89%. Maio, $3,92 mais 50 bushel, uma queda de 0,88%. E julho, $3,97 por bushel, queda de 0,93%. No mais
curto prazo, nenhuma posição é negociada na marca de 4 dólares. Os Estados Unidos, que de acordo com o último relatório de acompanhamento de lavoura, já colheram 75% dos 32.660.000 hectares que foram cultivados com cereal lá nos Estados Unidos, mostrando também um bom desempenho. Vem comparado com a média dos últimos 5 anos, a colheita dessa temporada 2015-2016 vem acelerada, vem numa situação satisfatória para os americanos, que mesmo com uma diminuição diária, uma das menores áreas dos últimos anos, com uma produtividade superior a 175 sacas por hectare, os Estados Unidos vão produzir quase 345 milhões de toneladas de milho. Produtividade alta para os norte-americanos. Vamos mudar aqui o cenário, mostrando exatamente aquilo que eu estava dizendo, 75% a área colhida nos Estados Unidos, 75% desses 32.660.000 hectares que foram semeados com o cereal. Agora, continuando os destaques para o mercado do milho, nós trazemos também aqui as informações a respeito do que vem ocorrendo por lá. Estados Unidos estão com dificuldades, como você já viu aqui no Agricultura BR de hoje, para as vendas de exportações. Eles têm essa competitividade com o Brasil no momento. O Brasil é muito competitivo no mercado internacional e principalmente tem uma rivalidade com a própria moeda. O dólar está muito valorizado, o produto americano fica mais caro. Olha aqui um outro destaque em relação às áreas colhidas nas últimas temporadas, e você observa aquela questão que eu tinha acabado de falar em relação aos últimos anos, essa ser a menor área. Ela é menor do que a temporada 11-12, 12-13, 13-14 e 14-15. Em relação à safra passada, perde 1 milhão de hectares. Entretanto, como você já sabe, vai ter uma colheita forte e alta, final de 345 milhões de toneladas, porque os Estados Unidos estão com uma produtividade também muito alta. Essa produtividade, como você já sabe, chega a 175, para ser preciso, 175,7 sacas por hectare. Agora, essa última análise gráfica mostra essa produção aqui superior a 344 milhões de toneladas, 344 milhões e 300 mil toneladas, fica entre as 3 mais elevadas da história nos Estados Unidos e, como mesmo com essa área menor, consegue ter esse bom desempenho porque tem realmente uma produtividade maior na temporada 15-16. Por lá, a colheita do milho segue com bastante tranquilidade. E você que nos acompanha ao vivo de todo o Brasil, participe do programa enviando para a gente o seu recado. Eu quero mandar um abraço aqui a quem tem enviado mensagens para a gente no dia de hoje. Um abraço ao Fabrício Reitz, de Imbuia, Santa Catarina. Em Minas Gerais também tem muita gente ligada aqui no programa. Lá de Minas, o Otávio, de Caputira, o Maicon Dutra, de Leopoldina e também o Eduardo Bertoni, de Ituiutaba. Obrigada pela audiência, continuem aqui com a gente. Olha, e daqui a pouco na Agricultura BR você vai ver que o algodão valorizou em Nova York, mesmo com essa sinalização de melhora das lavouras nos Estados Unidos, assunto de logo mais no Agricultura BR. Por aqui o Agricultura BR traz em destaque agora os indicadores da agropecuária brasileira. E a gente começa falando da soja, que perdeu preço na segunda, mas ontem, terça-feira, voltou a subir aqui no Brasil. O preço médio da saca de 60 quilos subiu 1% ontem aqui no país, saindo do patamar de R$ 75,00, que havia recuado na segunda-feira, para voltar aos R$ 76,00 no dia de ontem. Preço médio ficou em R$ 76,30, quase equivalente ao valor que se tinha um mês atrás. A gente acompanha agora no gráfico a situação. Você relembra comigo que no dia 27 de setembro, o preço pago ao produtor de soja do Brasil, levando em conta 10 estados produtores, chegava a R$ 76,45. No início de outubro, atingia R$ 77,25. Nestes primeiros dias do mês, foi o pico de preço nos últimos 30 dias, quando o dólar passava dos R$ 4,00 aqui no Brasil. De lá em diante, veio em queda. No dia 12, já chegava ao patamar de R$ 14,00 novamente, recuperando o suporte de R$ 76,00 no dia 15 de outubro. No dia 19, voltava aos R$ 75,00. E o que acontecia
no início dessa semana foi que na segunda-feira ele perdeu preço, também recuava para os R$ 75, mas no dia de ontem voltava ao patamar de R$ 76, fechando o dia R$ 76,30. No acumulado dos últimos 30 dias, há esse leve recuo de 0,2%, mas se a gente lembrar no que acontecia exatamente um ano atrás, aí sim há uma forte alta de mais de 30%, já que nessa mesma data do ano passado, o preço médio ao produtor rural era de R$ 58,38. E o preço da vaca gorda no interior do estado de São Paulo teve nova valorização para a vaca gorda, pegando uma média do interior do estado de São Paulo para a classificação que, de acordo com a agência Rural Business, considera animais de boa terminação, boa logística e também bom volume. Vamos ver como que ficaram os números para a vaca gorda nos últimos 30 dias. Você observa que do final do mês passado até agora, até o fechamento de ontem, ela teve uma valorização de 1,93%, valorizou em relação de segunda para terça-feira também. 28 de setembro o valor era de R$ 132,50 a arroba, enquanto que agora chega a R$ 135,06 a arroba da vaca gorda no estado de São Paulo. Um outro dado importante é em relação aqui a vaca, a gente está acompanhando aqui o indicador da vaca gorda Brasil, que teve essa valorização aqui. Vamos ver se o pessoal localiza a vaca gorda no estado de São Paulo. Aqui nós temos valorização de 1,93% em 30 dias, também serve como informação aqui, só que aqui no caso do indicador da vaca gorda são 14 estados brasileiros. Eu corrigi aqui, o pessoal lançou a análise gráfica errada, mas indicador vaca gorda Brasil são 14 estados para se chegar a essa média e que vem com valorização de qualquer maneira com 1,93% em relação à marca do dia 28 de setembro para o fechamento de ontem, 27 de outubro. Um outro dado importante, o pessoal não conseguiu colocar aqui a vaca gorda no estado de São Paulo, não tem problema, interior paulista tem valorização também. Essa valorização faz com que a arroba da vaca gorda, com aquelas características, bom volume, boa terminação e também boa logística, chegue ao valor por arroba de R$ 145, atinge um novo recorde no interior do estado de São Paulo. Voltando aos grãos, assim como a soja, o preço do milho também subiu ontem aqui no Brasil, alta de 0,91%. Saca de 60 quilos fechou o dia negociada a R$ 27,81. O maior patamar de todos os tempos para essa data, subindo inclusive ainda mais alto do que os anos de 2011 e 2012, que até então eram os patamares recordes. A gente acompanha agora no gráfico o acumulado dos últimos 30 dias. Você vê aí comigo a oscilação para o indicador Milho Brasil da Rural Business, que nos últimos 30 dias, nesses últimos dias, houve uma alta de 0,2%. Em 27 de setembro, o preço médio da saca de 60 quilos, levando em conta 8 estados produtores, era de R$ 27,75. No início de outubro, ela vinha para cima, atingia o patamar de R$ 28, voltava a recuar, mas recuperava este suporte de 28, operando neste patamar ao longo de boa parte do mês. Nos últimos dias, houve uma queda, mas ainda assim, nesta terça-feira, recuperou um pouco dessa perda, voltando ao suporte de R$ 27,81. Por aqui a Agricultura BR traz agora mais pecuária, indicador do bezerro no estado de São Paulo. Teve valorização forte nos últimos 30 dias, de aproximadamente 5%. Você acompanha agora comigo a análise gráfica. Olha aqui a situação, bezerro em São Paulo para o dia 27 de outubro, são os últimos anos em comparação. E eu vou pedir para que você que está nos acompanhando, fique com foco principalmente no ano de 2014 e 2015. 2014 o valor era de R$ 1.150, tem agora em 2015, no fechamento de ontem, R$ 1.680, uma alta de 46,1%. No estado de São Paulo, os últimos 30 dias para a unidade do bezerro tem uma valorização de 5%. Mostra muito claramente que as categorias animais como bezerro e boi magro, no estado de São Paulo também, valorizam com muito mais força, mais velocidade que as categorias como a arroba do boi, a arroba da vaca gorda, que tem valorização, mas aqui o bezerro vai apontando uma valorização ainda mais forte e que no futuro, você já sabe, reflete diretamente sobre o valor da arroba.
Falando agora sobre o indicador café da agência Rural Business, feito na região sul de Minas Gerais. No dia de ontem, o preço pago ao produtor de arábica caiu mais uma vez. Caiu R$ 3,00 no valor de cada saca, chegando ao patamar de R$ 478. Esse valor anotado ontem é o mais baixo dos últimos 37 dias. A gente acompanha agora a situação no gráfico. Para o último mês, você vê uma queda de 2,45% desde o dia 27 de setembro até ontem. Lá atrás, o preço era de R$ 490, era já abaixo do suporte de R$ 500, mas ainda assim era maior do que se via ontem. O valor veio acima, chegava a 497 no dia 2 de outubro, recuava um pouco nessa mesma semana, retomando o patamar nos últimos dias. Na semana passada para cá, o preço caiu bastante, levando em conta principalmente a queda do café arábica negociado no cenário internacional, que influencia os preços aqui no Brasil. Portanto, o indicador café sul de Minas no dia de ontem fechou a este valor R$ 478. Por aqui, o Agricultura BR traz em destaque mais uma vez o mercado do café. E hoje nós vamos fazer de uma maneira diferente, mostrando também um levantamento do CPEA, que mostra que o café arábica tem desvalorização, enquanto que o café Conilon no Brasil tem uma valorização mais forte. Tanto é que hoje a diferença entre os preços do café arábica e Conilon, ambos tipo 6, tem a menor diferença desde fevereiro do ano de 2014. Bom, a gente vai acompanhar agora então o indicador café feito pelo CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Você tem todos os números aqui com a gente. O que vem acontecendo com o preço do café Conilon, preço em reais por saca de 60 quilos. No dia de ontem, o indicador aponta para o valor de R$ 371,56, alta em relação à segunda-feira, dia 26, de 0,12%. Você vê no gráfico como que a evolução tem sido sempre positiva para cima. No acumulado deste mês de outubro, o preço do café Conilon vem subindo com força. A alta já chega a 5%, ela supera os 5%, atinge 5,28% já no acumulado deste mês de outubro. Olha só, a questão de diferença de preços, no começo dessa semana, estava em pouco mais de R$ 92,50. Para se ter uma ideia, há exatamente um ano, a diferença entre os valores do café arábica e Conilon, de acordo com o indicador CPEA, café tipo 6 para ambos os cafés, eram de R$ 183,36. Bom, agora a gente acompanha então os negócios com café arábica, cálculo feito pelo CPEA. Veja com a gente então, indicador para o arábica feito pelo centro. Você vê os valores aí nos últimos dias, do dia 21 de outubro até 27 do mês. No dia de ontem, dia 27, o preço do indicador ficava em R$ 465,22. Recuperava boa parte da perda da segunda-feira, alta de 0,33% no dia. Mas no acumulado do último mês, desse mês de outubro, do dia 1º até ontem, há uma queda para o valor do arábica, queda de 1,62%. Olha, nesta semana, hoje, no fechamento de ontem, tem uma situação um pouco menos distante em relação à segunda-feira. Segunda-feira era um pouco mais de R$ 92,00 a diferença. Ontem, no fechamento dos indicadores, ficou em R$ 93,66. Mostra muito claramente a valorização do café Conilon. Teve uma grande quebra na safra brasileira, em especial no estado do Espírito Santo, por conta da seca.
Café segue sendo o nosso assunto por aqui. A gente dá uma olhada agora nos negócios com arábica no mercado futuro do Brasil. Café negociado na BMF Bovespa vem hoje com alta. A posição de dezembro de 2015 tem agora 770 contratos negociados, que vem em alta de 1,16%. A saca de 60 quilos para entrega em dezembro vale agora R$ 143,70. Já a posição de março negocia a saca a R$ 148,50, com alta de 1,50% frente ao ajuste anterior. Por aqui é hora de mais cotações do café no mercado físico. Veja agora como estão os valores no estado do Paraná. E hoje café na Bolsa de Nova York, café arábica, negociado na plataforma ICE, hoje vem com ligeira alta, posições com alta de cerca de 1%, é o que você acompanha agora no Agricultura BR. E olha só, posição de dezembro vem negociado a $1, 18 centes mais 70 por libra-peso, alta de 1,15%. Março do próximo ano, $1, 21 centes mais 90 libra-peso, alta de 1,07%. Maio do próximo ano, $1, 23 centes mais 85 por libra-peso, alta de 0,93%. E julho, a $1, 26 centes por libra-peso, alta de 1,08%. Posição de dezembro segue abaixo de $1 e 20 centes a libra-peso, mas hoje apresentando recuperação no mais curto prazo para o café negociado na Bolsa de Nova York. E a gente acompanha agora as negociações, então, com o café robusta, também chamado de Conilon, na plataforma Life em Londres. Você viu já o arábica operando em alta hoje lá em Nova York e a gente acompanha essa outra variedade agora. Veja comigo, o café robusta também vem em cenário positivo nesta quarta-feira. Posição de novembro de 2015, negocia a tonelada do robusta a $1.541, alta de 0,98%. Janeiro, alta de 1,09%, com negócios a $1.576, enquanto a posição de março, $1.588 a tonelada, alta superior a 1%, 1,14%. O café robusta negociado em Londres para entrega em maio também sobe 1% agora, tem uma alta de $16 por tonelada já no dia de hoje e negocia a $1.606 a tonelada do robusta. Por aqui é hora de mais cotações no Brasil. Veja agora como estão os valores do café arábica e do Conilon no estado do Espírito Santo. É hora da participação do telespectador agora aqui no Agricultura BR. Olha só, o zootecnista Fábio Júnior de Ixu, na Bahia, nos enviou fotos da plantação de palma forrageira na fazenda Olhos d'Água, localizada no município de Biritinga, onde ele dá assistência. A palma produzida pelo dono da propriedade, o senhor Joaci, é utilizada para a alimentação de vacas leiteiras. O Fábio nos conta que essa palma foi plantada utilizando o método adensado, ou seja, com menor espaçamento entre as mudas, visando uma maior produtividade. A plantação está com 10 meses e a projeção é de que ela renda 300 toneladas por hectare. A palma forrageira substitui o milho na alimentação do gado, já que é rica em energia. Para suprir a falta de fibra e proteína, a planta é fornecida com outra fonte, como cevada ou caroço de algodão e ureia. Segundo Fábio, as vacas que são alimentadas pela palma gostam muito. A palma se figura como uma ótima opção para as regiões de clima semiárido, como o Nordeste brasileiro, já que garante alimento ao sistema pecuário em épocas de seca e também um custo menor ao produtor.
Tá aí o Fábio, participe você também, mande o seu vídeo, sua foto, sua produção, seu município, o que está acontecendo aí na sua região. Mande foto, mande vídeo, pode mandar perguntas também para o quadro Agricultura BR Responde. Para isso você já sabe, tem um e-mail agriculturabr@sba1.com, tem também o Twitter, twitter.com/agriculturabr e claro, tem o WhatsApp aí 6796562266. Aproveita também para responder a enquete dessa semana. A enquete dessa semana tem a ver com a participação da mulher no agronegócio brasileiro. Estamos no mês de outubro, chamado Outubro Rosa. É uma campanha internacional contra o câncer de mama feminino. Então, a gente resolveu fazer essa homenagem também. E você pode comentar aí a participação da mulher no setor rural, no agronegócio brasileiro. Quer saber como? Então, acompanhe. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. Tem gente ligada aqui no canal do Boi assistindo a Agricultura BR. A gente agradece desde já a sua companhia e também as mensagens que você manda pra gente. Mais abraços por aqui ao Evaldo de Medicilândia, no Pará, ligado aqui na Agricultura BR. Marcel Rodrigo, do interior de Santa Catarina. O Marcel, inclusive, Fabiano, diz que é produtor de maçãs e nunca até então tinha parado para ver a importância do agronegócio brasileiro. Obrigada, Marcel, por essa participação. Mais abraços a Inês Maciel e Gersimar, que é o marido dela. Eles estão nos acompanhando de Vila Pavão, no Espírito Santo, também ligados por aqui. Obrigada pela audiência. Um abraço a todos. Daqui a pouco você tem as informações, destaques para o mercado da soja e ainda hoje o quadro Agroações no Agricultura BR. Agricultura BR de volta e agora com destaques para o sul do país. Apesar das chuvas registradas com intensidade das últimas semanas no Rio Grande do Sul, as altas temperaturas por lá nessa época do ano estão prejudicando algumas plantações. Quem tem informação é a repórter Viviane Lara. Nos principais polos de produção agrícola, cresce a pressão de plantas invasoras que comprometem a produtividade. Mesmo com baixa população, o impacto dessas plantas na lavoura pode causar altos prejuízos. A buva é a mais importante para a safra de verão, mas com invernos mais amenos, a incidência dela tem aumentado nas culturas de inverno. Temperatura amena, junto com bastante umidade, como aconteceu também nesses últimos 2 invernos, a germinação e o desenvolvimento da buva é bastante grande e bastante importante para nós e se notou muito isso nesse período, coisa que normalmente não acontece, porque os meses de julho, agosto, né, a temperatura é mais baixa, tem geadas, faz mais frio e aí atrasa o desenvolvimento e inibe um pouco a germinação e emergência de buva. Considerado uma praga pelos produtores, a lavoura ficou mais cara após a resistência ao glifosato. É preciso uma combinação de herbicidas para ter o mesmo resultado. Nós não temos uma população de buva 100% resistente a um determinado herbicida, seja glifosato ou seja outro qualquer. O pesquisador alerta sobre a importância da dessecação bem feita. Em média, hoje, se gastaria para uma boa dessecação adequada ao tamanho de planta que tem, em torno aí de R$70. Considerando hoje o preço da soja, né, daria em torno assim, de um saco de soja, né, fazendo um bom controle, principalmente para plantas grandes, né, que exigem um cuidado maior. Se nós fizermos um cálculo com as perdas, né, que pode ocorrer decorrentes da competição da buva com a soja, aquela buva que rebrota dentro da soja em função de
de uma dessecação mal executada, essa perda pode chegar a 3 sacos de soja. Você gasta 1 para fazer bem feito, e se você não fizer bem feito perde 3, vale a pena, né? Então, assim, o retorno econômico é garantido, dá para se dizer, quando se faz um controle eficaz, né? E se observa principalmente o tamanho das plantas, né? Então, adequar o controle químico ao tamanho da planta, isso é muito importante. Este produtor tem mantido a buva longe de suas lavouras. Do momento que ela se tornou resistente ao glifosato, ela se tornou problema. O que nós temos feito é um controle no inverno, para chegar no verão com menos pressão de buva, e no verão temos fazendo dessecação sequencial, trocando o princípio ativo. Esse é o trabalho que nós temos feito e tem dado certo. Bom, e ainda falando na região sul do Brasil, outro estado que tem sofrido com intempéries climáticas é o Paraná. Por lá, a colheita do trigo já mostra qualidade bem baixa e baixa produtividade das lavouras também. Ontem a gente trazia esse destaque aqui no Agricultura BR, que inclusive tem produtores vendendo o trigo como triguilho, que é o grão do trigo que não se desenvolveu. Com essa qualidade mais baixa, o preço do trigo está em alta no mercado paranaense, é o que a gente acompanha agora de acordo com o indicador CPEA. O preço da tonelada do trigo no dia de ontem, 27 de outubro, ficou em R$ 720,39. A alta em relação à segunda-feira foi de 0,42%. Para a gente ver o quanto que o trigo tem se valorizado por lá, no acumulado deste mês de outubro, do dia 1º até ontem, a alta já chega a 4,24%. Agora a gente confere mais cotações do cereal para o Paraná, mas de acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado. A Agricultura BR segue com os destaques para o trigo. Vamos ver como é que está a operação na Bolsa de Chicago para o cereal. Nós temos aqui o trigo em queda, o trigo que teve uma reação muito positiva na segunda-feira, já recomeçou a cair mais uma vez. Dezembro vem com uma queda de 1,66%, a queda mais expressiva no curto prazo, a $5 mais 75 por bushel. Março de 2016, negociado a $5,06 mais 50 por bushel, queda de 1,5%. Maio vem negociado a $5,10 mais 50 por bushel, queda de 1,59% para essa posição. Julho de 2016, $5,12 mais 25 por bushel, é queda também para essa posição, queda de 1,58%. Você que está nos acompanhando aí por todo o Brasil, também países vizinhos, nós temos os nossos telespectadores do Paraguai, tem muito trigo do Paraguai, inclusive, entrando aqui no Brasil. Atenção a todos, a segunda coluna aí da sua esquerda para a direita mostra os últimos negócios, foi essa coluna que eu li agora para o pessoal que está nos acompanhando em casa. A última coluna é a cotação mínima. Observe que algumas posições estão apenas com 1 cento de dólar acima do valor mínimo negociado no dia de hoje. No geral, vem muito próxima à mínima os negócios com trigo na Bolsa de Chicago. Trigo que na segunda-feira trouxe uma reação um pouco mais expressiva, uma alta na segunda-feira foi de quase 4% nas posições de mais curto prazo. E essa situação é fácil de explicar. Com o furacão que atingiu, o furacão Patrícia, que atingiu o México e também países vizinhos aos arredores, como o estado do Texas, houve muita preocupação em relação à produção nos Estados Unidos também. Texas teve áreas alagadas. Nos Estados Unidos, por exemplo, um dos fatores que marcaram, além dessa preocupação com os efeitos do furacão Patrícia, foi que nos Estados Unidos não houve muitos avanços no plantio. Nos Estados Unidos, eles estão no plantio do trigo de inverno, não houve muitos avanços. Ficou em 83%. Esses 83% são o volume, né, ou a questão da velocidade do plantio, do cultivo da lavoura de trigo, o mais lento dos últimos 4 anos. Então, essa somatória de um plantio que não avançou durante até o último domingo, mais a questão do furacão Patrícia, fez com que tivesse uma reação um pouco mais positiva no mercado na última segunda-feira. Vamos conferir agora o que acontece nos fundamentos do mercado do trigo. O trigo que você sabe passa por uma situação, o trigo americano passa por uma situação um pouco mais complicada.
complicada, tem a concorrência do Canadá, concorrência da Rússia, umas concorrências um pouco mais fortes em relação aos Estados Unidos, e a maior delas é o dólar elevado, que tira a competitividade do produto americano. Aqui você vê a produção dos Estados Unidos, a estimativa para a temporada 15-16, em 55 milhões e 800 mil toneladas, praticamente em linha com a temporada 14-15, quando os americanos produziram 55 milhões e 200 mil toneladas de trigo. Em relação às exportações, no começo, quando estiveram os primeiros relatórios mostrando oferta e demanda dos Estados Unidos, se acreditava até numa exportação de 25 milhões de toneladas, situação que se alterou e bastante. Veja só, os Estados Unidos, aqui você está vendo aqui o trigo de inverno, a área a ser plantada já chegando a 83%, comparado com os últimos anos, como eu já tinha dito, ficou extremamente abaixo daqueles números. Nós temos aqui, então, quarta semana de outubro, ficando bem abaixo do que aconteceu nos últimos anos. Em relação, então, às exportações, a gente não tem essa análise gráfica aqui. Em relação às exportações, nos primeiros relatórios apontavam para 25 milhões de toneladas, agora aponta para o menor volume de exportação de trigo dos Estados Unidos dos últimos 44 anos, 23 milhões e 100 mil toneladas. A Embrapa Trigo fez um alerta no Rio Grande do Sul. Ela disse o seguinte, que as perdas na produção causadas por insetos durante a armazenagem podem chegar a 10%. Quem tem as informações é a repórter Viviane Lara. A 7ª edição da Tecnopós reuniu especialistas, autoridades e instituições para debater assuntos ligados à pós-colheita de grãos. Tecnopós é um fórum, um seminário que acontece falando sobre assuntos voltados para armazenagem, né? Por exemplo, nesse ano aqui nós conversamos sobre novas tecnologias, o mercado, como ele está, como vai funcionar para frente. Junto com isso, então, a gente tem uma amostra onde as nossas empresas aqui estão sendo chamadas para mostrar o que tem de novidade para apresentar para o público geral. Localizadas na região noroeste, Panambi e Condor juntas formam a maior concentração de indústrias fabricantes de equipamentos para recebimento, armazenagem e beneficiamento de grãos. São mais de 90 empresas que formam o polo para atender o segmento. Atualmente no Brasil, ainda são poucos os produtores que estocam a safra na propriedade. Nós temos hoje no Brasil entre 13% a 15% de produtores que armazenam as suas safras na propriedade, né? Se a gente comparar esse número hoje com o Canadá, por exemplo, o Canadá armazena 85%. Então, nós temos muitos gargalos em logística, né, que chega isso e repercute isso lá no porto, mas esse gargalo ele pode ser minimizado, né, com armazenagem de propriedade, entre outros fatores, né, entre outras melhorias que a gente pode ter com esse tipo de armazenagem, com esse nível de armazenagem. Para aqueles que possuem silos e armazéns, o entomologista da Embrapa orienta sobre os insetos que podem causar perdas relevantes na produção. A gente considera, assim, de forma geral, cerca de 3 a 4% de perdas relativas a insetos em unidades armazenadoras bem manejadas, né? Pequenos produtores, você tem perdas maiores, a gente chega até um máximo de 10% de perdas. Que a gente acaba seguindo receitas. E manejo de praga não é receita, manejo de pragas é conhecimento, né? Não é tecnologia de ponta muitas vezes, mas é conhecimento. Então é preparo, quem armazena grãos deve conhecer e estudar um pouquinho, básico, para abordar os problemas de uma forma mais coerente, racional e com bons resultados. Bom, nós seguimos com o programa por aqui, trazendo para você agora informações a respeito do setor do algodão aqui no Brasil e no cenário internacional. A gente começa trazendo destaques internacionais. Olha, o relatório de acompanhamento de lavouras apresentado pelos Estados Unidos na última segunda-feira trouxe melhora nas condições das lavouras de algodão nos Estados Unidos, baixando aquele temor que havia por conta do furacão Patrícia, que atingiu o oeste mexicano na última sexta-feira e trouxe esse medo para o país vizinho também, os Estados Unidos. O relatório trouxe também um avanço na colheita do algodão no país, que atinge agora 42%. Bom, diante destes dois
fatores, duas informações que geralmente trariam os preços do algodão para baixo, trazendo pressão no cenário internacional. Isso não aconteceu não. Algodão negociado em Nova York fechava ontem em alta. Hoje também vem em cenário positivo. Vamos acompanhar os números então. Veja comigo o algodão negociado na plataforma Ice Futures em Nova York, operando em alta hoje. A posição de dezembro de 2015 sobe 0,72%, negocia a 62 centes de dólar, mais 78 por libra-peso. A posição de março vem a 62 centes mais 56, com alta de 0,64%. Maio, 63 centes de dólar, mais 0,6 por libra-peso, alta de pouco mais de 0,5%. E a posição de julho sobe 0,57%. Negocia a libra-peso do algodão agora a 63 centes de dólar, mais 42. Bom, ao contrário do que acontece com o algodão nos Estados Unidos, aqui no Brasil a situação mudou. Os preços agora vêm em baixa, de acordo com o indicador do CPEA. Isso acontece porque o avanço da colheita tem mais disponibilidade de algodão no mercado brasileiro e o algodão que está disponível está em menor qualidade. Os lotes têm qualidade inferior ao que se tinha anteriormente. Com isso, o preço caiu, vem caindo aqui no Brasil e é o que a gente acompanha agora. Indicador CPEA para o algodão, apontando queda nos últimos dias. O gráfico é fácil de entender, você vê como os preços vêm abaixo. No dia de ontem, a libra-peso foi negociada no Brasil a R$ 2,33 mais 86, queda de 0,14% frente ao fechamento do dia 26, segunda-feira. Agora, no acumulado do último mês, deste mês de outubro, do dia 1º até ontem, há uma queda também já no acumulado dos últimos dias, queda que chega a 0,70%. No próximo bloco tem o quadro Agroações e a valorização das ações da Brasil Foods nos últimos 5 anos. E as chuvas que retornaram de maneira mais abrangente para a região sudeste do país. Temas de logo mais do Agricultura BR. Estamos de volta aqui pelo canal do Boi. Você acompanha com a gente agora mais informações sobre o clima no Brasil. Atenção, você que é produtor do Sudeste, para as informações. O Sudeste do país teve retorno das chuvas e esse retorno das chuvas ajuda muito os produtores de café, por exemplo, que tem sofrido bastante no estado de Minas Gerais e também Espírito Santo, que já está vários dias, quase 45 dias, sem chover. Mas antes, nós vamos ver como é que está a região sul do país, porque na região sul do país foi castigada com muita chuva, teve muita chuva atingindo o estado e nos últimos dias essa chuva deu uma trégua, Juliana. Vamos saber agora se essa trégua continua. E quem fala a respeito deste assunto é a Thaíse Baroni, que está aqui conosco. Thaíse, essa trégua, essa suspensão nas chuvas no Rio Grande do Sul, ela vai continuar? Olha, Fabiana, agora nos próximos 2 dias sim, mas a partir de sexta-feira vai voltar a chover forte sobre o Rio Grande do Sul, graças à chegada de uma frente fria. Como a gente observa na tarde de hoje, a previsão é de pancadas de chuva em toda a faixa leste da região sul, sendo que nessa área mais escura aqui entre Santa Catarina e o Paraná é que há risco de chuva um pouco mais forte. No interior da região, na área clara do mapa, no oeste do Paraná, Santa Catarina e também Rio Grande do Sul, o tempo segue firme na tarde de hoje. As temperaturas, elas ficam um pouco mais elevadas também em toda a faixa oeste. Na faixa leste da região sul, as temperaturas ficam um pouco mais amenas. Amanhã, no Rio Grande do Sul, o tempo volta a ficar mais firme em grande parte do estado. Só que a partir da tarde, novas instabilidades voltam a se propagar na fronteira oeste. Essas instabilidades já estão associadas à chegada de uma nova frente fria. Como a gente observa, amanhã as temperaturas sobem muito nessa
nessa região, as máximas passam dos 30 graus. E essas altas temperaturas associadas à chegada dessa umidade vão disparar a formação de nuvens de chuva que devem, na sexta-feira, provocar temporais em toda essa região escura aqui do mapa. Esses temporais, novamente, podem vir acompanhados de ventania e até queda de granizo. Durante a sexta-feira, essa frente fria avança e chega também a Santa Catarina e ao Paraná. Ela deve provocar chuva em todo o Rio Grande do Sul, mas nessas áreas aqui a chuva já não é tão intensa, ela é em forma de pancadas sem grandes volumes. Como a gente observa, na sexta-feira, por conta da nebulosidade e também da chuva, as temperaturas já não sobem muito, elas caem um pouco na região central do Rio Grande do Sul. Máxima de apenas 25 graus em Santa Maria. Essa frente fria ela não deve trazer grandes volumes de chuva, mas ela deve causar aquelas pancadas bem intensas que devem aí gerar alguns transtornos em alguns municípios do sul do estado. Como a gente observa, os acumulados não são muito elevados, apenas 30 milímetros no oeste do Rio Grande do Sul. No interior do estado, também no leste, até o dia 1º de novembro, a chuva vai continuar um pouco mais fraca. Já sobre o leste do Paraná, chuva também um pouco mais intensa, com 30 milímetros acumulados. A partir do dia 2 de novembro vai voltar a chover um pouco mais forte, mas sobre o estado do Paraná, principalmente na faixa norte, onde os acumulados passam aí dos 50 milímetros. No Rio Grande do Sul, aí até pelo menos o dia 6, as chuvas elas continuam mais um pouco mais fracas, com acumulados de no máximo 15 milímetros. Daqui a pouco eu volto com mais. Obrigado, Thaís. Até daqui a pouco. Daqui a pouco, sim, ela volta com a previsão para o sudeste do Brasil. Agora, então, a gente confere cotações para a região sul, em especial para o Rio Grande do Sul. Veja como estão os valores do arroz por lá. Agora o destaque é para o quadro Agroações, uma parceria entre a Agricultura BR com a Rural Business, que traz informações aqui durante todo o programa Agricultura BR. E olha só, a empresa de destaque de hoje é a Brasil Foods. Brasil Foods que ontem apresentou uma ligeira queda de 0,41%. Daqui a pouco nós vamos ver os destaques do acumulado dos últimos 30 dias. Mas antes, você acompanha comigo como é que está a operação com as ações desta empresa, importante empresa do agronegócio brasileiro, ao vivo agora, direto da Bolsa Paulista. E nós temos aqui a Brasil Foods negociada sobre a sigla BRFS 3 a R$ 68,72, praticamente em linha com o fechamento de ontem. Por exemplo, não tem aqui praticamente nenhuma alteração, 0,01% de alta a R$ 68,72, abriu a R$ 68,30, já chegou até um pouco mais de 69, mas agora vem em R$ 68,72. No fechamento de ontem vinha R$ 68,71, portanto, entre ontem e hoje ganhou 1 centavo os valores da Brasil Foods. Ontem recuava cerca de 0,40%. A Brasil Foods que vem no acumulado dos últimos 30 dias com esse movimento aqui, ó. Nós temos aqui uma análise gráfica, vamos mudar aqui, a análise gráfica apareceu aqui, essa análise gráfica entre 28 de setembro e 27 de outubro, com abertura em R$ 69,68. O pico de valores aconteceu logo no começo deste mês, foi de R$ 71,45, depois voltou a ter recuo e você observa que ontem fechava com uma ligeira queda de 0,40%, entre segunda e terça-feira uma queda de 0,40%, fechou a R$ 68,60. Em um mês, os valores da Brasil Foods recuaram 1,5%. Agora, é interessante também ressaltar que há também diversos temas que estão sendo tratados por empresas que são investidoras na Brasil Foods. E esse é o destaque da equipe de pecuária de corte da Rural Business. Bancos como o Santander têm divulgado alguns relatórios que são positivos em relação à Brasil Foods, mostrando um cenário
positivo para a empresa nos próximos meses. Você confere agora comigo cotações de mercado, vai ver como é que está a cotação da unidade do bezerro em todo o Brasil. Cotações do bezerro. Oferecimento Eprinet por 1. Sua opção na terminação. O único carência zero. Voltamos a falar sobre o clima no Brasil, aqui no Agricultura BR. Agora sim, a Thaís traz informações sobre a região sudeste do Brasil, que estava chovendo, que estava sofrendo com falta de chuva, mas parece que as chuvas retornaram de maneira mais abrangente, inclusive de maneira mais intensa. Ontem teve até temporal em Minas Gerais. Vamos voltar a falar com ela então ao vivo, direto da Somar, para trazer mais informações. Thaís, como que fica essa chuva então agora nos próximos dias no Sudeste? E ela vai se estender até as regiões produtoras de café no Espírito Santo? Olha, Juliana, vai continuar chovendo sobre o sudeste do país. Sim, essa chuva deve chegar também ao Espírito Santo. Como a gente observa aqui nas imagens de satélite, vemos nuvens bastante carregadas sobre a região sudeste do país. Como vocês disseram, agora no mês de outubro, choveu pouco sobre os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, que são os que apresentam a umidade do solo um pouco mais baixa. Já sobre Rio de Janeiro e também São Paulo, as chuvas foram um pouco mais frequentes e por isso a umidade do solo está um pouco maior. Mas agora, nos próximos dias, as instabilidades devem chegar também ao norte de Minas e ao Espírito Santo. E a umidade do solo nessas duas regiões deve aumentar. A previsão na tarde de hoje é de pancadas de chuva em praticamente toda a região sudeste. Nessa área escura aqui do mapa, inclusive, entre Espírito Santo, Minas e também norte do Rio de Janeiro, há risco de chuva forte com temporais. Amanhã, essas instabilidades elas perdem um pouco de força no interior de São Paulo, mas continua chovendo em toda a faixa leste do estado, Rio, Espírito Santo e também em todo o centro-norte de Minas. Continua o risco para temporais ainda amanhã nessa faixa mais escura do mapa entre Minas e também Espírito Santo. Na sexta-feira, as instabilidades elas perdem um pouco de força no sul de Minas, no interior de São Paulo e também no leste paulista. O tempo continua um pouco mais firme, mas nas áreas mais ao norte do Espírito Santo e também de Minas Gerais, teremos ainda a atuação dessas instabilidades, provocando pancadas de chuva. Como a gente observa aqui no acumulado, até o dia 1º de novembro, vai chover mais de 70 milímetros em grande parte do estado de Minas Gerais. Vai voltar a chover um pouco mais no norte também, os acumulados aí um pouco menores, apenas 30 milímetros, mas já é uma chuva que ajuda a aumentar um pouco a umidade do solo. Neste período, os maiores acumulados se concentram mesmo sobre o interior de São Paulo e passam dos 100 milímetros. A partir do dia 2 de novembro, as instabilidades ganham ainda mais força e se espalham mais sobre o centro-sul de Minas Gerais, acumulados de mais de 70 milímetros em grande parte do estado. No sul do Espírito Santo e também no Rio de Janeiro, há previsão de chuva forte aí até o dia 6 de novembro, com acumulados entre 50 e também 70 milímetros. É a partir do dia 7 que a chuva volta a perder um pouco de força nas áreas mais ao norte do Espírito Santo e de Minas. Os acumulados vão variar entre 15 e 30 milímetros e somente no sul do estado de Minas e também no norte de São Paulo é que continua chovendo um pouco mais, com acumulados de até 50 milímetros. Hoje eu encerro a minha participação por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Thaís. Obrigada, então. Boa tarde para você. Até amanhã. Bom, essa situação de chuva sobre a região sudeste do país traz um alívio a respeito das floradas de café, tanto para a arábica, mais para o centro de Minas Gerais, quanto também para o café Conilon no estado do Espírito Santo. Inclusive, isso foi utilizado como argumento para baixar
os valores de negociação nas bolsas internacionais. Por falar em bolsa internacional, vamos saber agora como é que estão os negócios com o café Robusta, referência para o Conilon aqui no Brasil, na Bolsa de Londres, na plataforma Life. E neste momento vem com uma alta de cerca de 1%, posição de novembro é negociada a $1.542 por tonelada, uma alta de 1,04%. Janeiro vem com $1.578 por tonelada, 1,21% de alta. E março de 2016, $1.589 por tonelada, alta de 1,21%. Maio, $1.606 por tonelada, alta de 1% neste momento para o café negociado em Londres, uma alta que já foi até um pouco mais expressiva nesta quarta-feira. Por aqui agora é hora de cotações no mercado físico do Brasil. Atenção, produtor do Espírito Santo, para os valores por aí. Você viu há pouco a alta para o café Conilon negociado em Londres, e essa alta não é só para essa variedade hoje não. Café Arábica em Nova York também sobe hoje mais de 1%. Vamos acompanhar os negócios de agora então. Você tem o Arábica para a posição de dezembro operando com alta de 1,53%, negócios a $1,19 mais 10 por libra peso. Posição de março, $1,22 mais 35, alta de 1,45%. Já o Arábica negociado em Nova York para entrega em maio do ano que vem, sobe agora 1,38%. Vem negociando a libra peso do café a $1,24 mais 40. Enquanto isso, a posição de julho sobe 1,44%, com negócios a $1,26 mais 45. Agora é hora de mais cotações no Brasil. Veja como estão os valores do Arábica hoje, na região produtora do sul de Minas Gerais e também em Mogiana, São Paulo. Por aqui o destaque volta a ser o milho aqui no Agricultura BR, operação internacional, negócios internacionais, Bolsa de Chicago, referência para o cereal. É o que nós trazemos aqui, milho que segue com a sua queda, posição de dezembro negociada a $3,77 mais 75 por bushel, queda de 0,59% neste momento, a queda aumentou, você viu que aumentou rapidinho ali, queda de 0,65%, agora em $3,77 o bushel. Março é negociada a $3,87 mais 50 o bushel, queda de 0,57%. Maio, $3,93 mais 75 bushel, queda de 0,56%. E julho, $3,98, queda de 0,68%. Movimento de queda para o milho lá na Bolsa de Chicago neste momento. O produtor de soja tem nas mãos uma maneira muito simples de proteger o seu solo. É através da formação de palhada. A repórter Carla Martins foi até o município de Dourados, em Mato Grosso do Sul, e conversou com o presidente do Sindicato Rural do município a respeito dessa ferramenta. Acompanhe. Nós estamos numa zona de transição climática e tem muita variação, assim, muita chuva ou muito tempo, muita seca, né? E a palhada ela ajuda na proteção dos solos, para segurar a umidade. E outra coisa que ela facilita, ela maneja, como ela mantém o solo coberto, ela evita a emergência de erva daninha, principalmente a bulva. Ela até é recomendada, para quem tem problema de bulva, praticamente é obrigatório fazer a cobertura com a braquiária, porque senão o controle da bulva é muito difícil. Mantendo o solo coberto,
praticamente elimina o problema dessa erva. Por aqui nós continuamos falando a respeito de soja, agora no estado de Minas Gerais. Em Minas Gerais, o plantio segue atrasado por conta das questões climáticas. Agora que está começando a ter uma condição um pouco melhor para a semeadura de soja no estado de Minas. Você vai acompanhar agora como é que deve ser esse plantio, que deve ocorrer mesmo no mês de novembro. Reportagem é de Érica Machado. De acordo com o coordenador técnico estadual da Emater, unidade Uberaba, no Triângulo Mineiro, com a escassez hídrica registrada nas principais regiões produtoras do estado, a implantação da safra está atrasada. É um motivo de preocupação porque afeta principalmente a questão do ciclo das culturas, porque tem um ciclo próprio para ser plantado. No caso particular de outubro, sem chuvas, é que atrasa principalmente as culturas precoces, que são colhidas principalmente no mês de fevereiro e início de março, quando são colhidas essas culturas e inicia o plantio da safrinha, chamada safrinha tanto de milho quanto de sorgo. Ainda segundo Mesones, a previsão meteorológica é de chuvas abundantes em novembro, o que, se confirmado, permitirá a implantação de nova safra sem afetar a próxima. Os fertilizantes, eles têm um efeito muito maior, um aproveitamento muito maior quando o solo está corrigido. E essa correção de solo é feita nos meses de agosto, setembro, até outubro, mas que tem que ocorrer chuva. Se não houver chuva, esse corretivo não atua, não se desenvolve. Então, o que acontece? Os fertilizantes têm um efeito menor. Mesmo colocando os fertilizantes em quantidades adequadas, se o solo não estiver corrigido, esses adubos são pouco aproveitados. Outro desafio para os produtores é em relação aos custos, que podem ficar mais elevados, já que o cultivo ficará concentrado em um pequeno período. A questão do maquinário, tem máquinas próprias dos produtores e máquinas que são alugadas por alguns outros produtores. E quando as chuvas atrasam, os produtores veem uma correria, e isso afeta tanto na operacionalização das máquinas, na própria velocidade da máquina, no plantio, a questão da semente, a profundidade de plantio, quanto o pessoal que aluga máquinas também precisa atender outras propriedades e há uma correria, o preço sobe, os insumos já estão altos e o preço das máquinas para a implantação da cultura também fica alto, e isso também influencia também o custo de produção. Na região de Uberaba, nem mesmo os produtores que possuem as culturas irrigadas conseguiram iniciar o plantio. Quem tem pivô também está sem plantar porque não tem água. E a prioridade dos municípios é manter o fornecimento para o consumo humano. Érica Machado para o SBA. O assunto segue sendo soja, agora trazendo o cenário internacional para a oleaginosa. Soja em Chicago hoje recua. E é o que você acompanha no Agricultura BR agora. Nós temos posição de novembro com recuo de 0,42% a $8,87 mais 25 bushel. Janeiro, negociado a $8,87 mais 50 por bushel, queda de 0,39%. Março de 2016, $8,90 mais 50 por bushel, queda de 0,33%, e maio de 2016, $8,95 mais 75 por bushel, queda de 0,22%, hoje em dia de recuo para a soja negociada na Bolsa de Chicago. Agora, a Agricultura BR traz, junto com a agência Rural Business, informações importantes sobre as exportações de soja do Brasil. As tradings que operam aqui com a exportação de soja que tem origem, que foi cultivada no país. E olha só, os recursos, o faturamento dessas trades podem chegar a mais de $1 bilhão no mês de outubro, se comparado com a questão aí cambial, pode ser multiplicado aí por 4, 5 vezes por conta dos fatores cambiais. E é o que nós vamos mostrar agora, um estudo inédito que mostra como que deve encerrar as exportações de soja na questão de volume e também de faturamento, que você acompanha agora no Agricultura BR. Veja comigo, você tem aqui as exportações brasileiras, volume que foi exportado nos últimos anos, sempre para o mês de outubro. Olha só, por esse desenho gráfico aqui, você vê uma situação que é muito interessante.
2015 destoa. 2015 joga a soja lá em cima na questão das exportações. É muita soja sendo exportada pelo país. Você vê aqui que nesses 5 anos que são analisados aqui, 2013 foi o que teve o maior volume até então, 1.500.000 toneladas. Agora, 2015, pela projeção, pode chegar a 2.760.000 toneladas. E é bom lembrar aquela informação que nós já trouxemos aqui na Agricultura BR. O Brasil já bateu a meta de exportação em relação àquilo que a Conab, a estatal brasileira, esperava. Chega já próximo a 51 milhões de toneladas, um pouco mais que isso, está em torno de 51 milhões de toneladas, as exportações brasileiras, que podem, inclusive, ultrapassar a marca de 52 milhões. Portanto, o Brasil já utiliza, neste momento, soja do estoque da temporada 2014-2015 para atender essa demanda aqui que já passou daquela condição que foi colocada pela estatal em relação às exportações do Brasil no que tange à soja. E agora o faturamento. Vamos ver o faturamento. O faturamento está aqui em dólar e você vê aqui que esse grande volume, mesmo com o valor em dólar no mercado internacional mais baixo, em reais a situação fica totalmente diferente, mas em dólar, mesmo com essa situação da tonelada valendo um pouco menos, chega a 1,050 bilhões de dólares pela projeção feita pela equipe de grãos da agência Rural Business, um volume e também um faturamento extremamente elevado para as exportações de soja no mês de outubro de 2015. Portanto, soja segue com grande demanda internacional sobre a soja do Brasil, mesmo com os americanos colocando muita soja no mercado neste momento. Eles estão em plena colheita, já colheram 87% da sua área semeada lá nos Estados Unidos. E já que eu falei de dólar, falei de Estados Unidos, vamos ver como é que estão os negócios com dólar. Estamos aqui chegando ao final da Agricultura BR, você já sabe, e nós temos aqui o dólar neste momento recuando 0,43%, negociado a $3,87 mais 90. Neste momento, vem o dólar em queda, abaixo de R$ 3,90, R$ 3,87, quase 88. Assim vem sendo negociado o dólar no Brasil. O programa de hoje chegando ao fim, a gente deixa um abraço a quem está ligado e participando do programa através do aplicativo WhatsApp. Atenção, Edivaldo de Itiúba, na Bahia. Obrigada pela sua companhia por aí. Aqui de Mato Grosso do Sul também tem o Cícero, aqui pertinho de Campo Grande, em Cidrolândia, está nos acompanhando. E de Campo Grande, o Fabiano, que sempre acompanha o programa Agricultura BR. Um abraço a todos vocês. Bom, essa edição vai terminando por aqui. Você confere agora com a gente quais foram os principais destaques. Olha, entre os destaques que o sojicultor brasileiro não está aceitando os valores mais baixos que estão sendo registrados nesta semana no país. A Argentina deve cultivar uma área 20% menor nesta safra para o milho. Tem milho a céu aberto nos Estados Unidos por conta da falta de armazéns. E ainda aqui no Brasil, você acompanhou que agora os preços do café arábica e do conilon têm a menor diferença desde fevereiro de 2014. Bom, a gente vai ficando por aqui agradecendo a sua companhia. Este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos um ótimo dia, uma ótima tarde e nos vemos daqui a pouco na Agricultura BR, terceira edição. Até lá!